Sr. Presidente, naquele requerimento eu disse-lhe, antecipei-lhe as perguntas, todas elas que lhe vou colocar, são nove extensas perguntas, com várias perguntas no meio, que carecem de explicações cabais relativamente ao uso do Fundo de Maneio a Distrito ao seu gabinete de apoio pessoal, que são relevantíssimas, Sr. Presidente, e que, obviamente, parecem conjugar aqui um conjunto de ilegalidades e irregularidades muitíssimo graves. E por isso, Sr. Presidente, sendo que existe um titular deste fundo, eu pedi-lhe para que o titular do fundo pudesse ser ele, visto que é ele que justifica todas as faturas que ali são apresentadas, que faz as justificações e os pedidos de reforço, que é a pessoa que gera, no fundo, este fundo de maneio, que tem uma dimensão de 1.000 euros por mês em potencial. Relativamente a isso, Sr. Presidente, eu disse-lhe também, se o senhor não autorizasse o seu chefe de gabinete a vir prestar declarações, que lhe faria também as perguntas assim. Sendo muito rápido, antes de voltarmos a este ponto, é o senhor que vai responder, é o seu chefe de gabinete que vai responder. Sr. Vereador, as respostas serão dadas por escrito. Uma pequena nota, Sr. Presidente, antes de ir ao ponto, dizer que este exercício é um exercício exemplificativo. Estão aqui nomeadas algumas faturas e alguns registros, como podiam estar centenas de outros. Centenas de outros. O que aqui está configurado, Sr. Presidente, são comportamentos padrão em diversos momentos na utilização do Fundo de Maneio e alguns exemplos que encaixam cabalmente, e alguns com situações muito caricatas, naquela forma que pode, obviamente, configurar um uso irregular e uma ilegalidade tremenda no Então, comecemos pela primeira. Pergunta 1, Sr. Presidente, que lhe foi enviada. Qual o método de controlo de que utiliza na gestão do Fundo de Maneio de forma a garantir o cumprimento respectivo do regulamento e garantir o rigor na gestão dos dinheiros públicos que são colocados à sua disposição, neste caso, à disposição do Sr. Chefe de Gabinete, João Pimpão? Mormente, como é que pode comprovar a identidade de quem entrega a fatura e qual o registro dessa entrega? E como pode comprovar a identidade de quem recebeu o dinheiro relativo a essa mesma fatura e em que data ocorreu esse recebimento? Segunda pergunta, Sr. Presidente. Na fatura número 11033, que os senhores vereadores têm nos anexos, datada 3 de agosto de 2018, foi paga pelo Fundo de Maneio a Distrito ao Gabinete de Apoio do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, referindo-se na justificação de despesa escrita pelo titular do Fundo de Maneio, na justificação escrita, Sr. Presidente, João Pimpão, um abastecimento da viatura afeta ao Sr. Presidente da Câmara, a viatura BMW 22 MH02, num posto de abastecimento da Galp em Colmeias de Leiria. Acontece que neste dia, Sr. Presidente, e já falámos disto, a viatura do Sr. Presidente se encontrava há vários dias, a mais de 500 km de distância, a passear no norte de Espanha, em pleno período de férias oficial do Sr. Presidente, conforme a documentação prova das portagens e conforme prova também o período de férias oficial aqui entregue pelo Sr. Presidente entre 1 de agosto e 15 de agosto, que o Sr. esteve de férias oficiais e com o carro em Espanha. Comprova isto também, Sr. Presidente, as 11 faturas que são entregues neste Fundo de Maneio e as quais abrangem um período entre 1 e 14 de agosto. Deste modo, afere-se da impossibilidade física desta viatura poder, em absolutamente momento algum, corresponder ao gasóleo colocado na viatura que é indicada, BMW 22 HM02. Afeta ao Presidente de Câmara, que estava, como disse, em Espanha, passar férias com o carro, sendo, Sr. Presidente, inequivocamente falsa a justificação que nela está inscrita. Cresce ainda que esta fatura, Sr. Presidente, assinada e apenas assinada pelo seu chefe de gabinete, não tem mais nenhuma assinatura, é assinada apenas pelo seu chefe de gabinete
Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, em que viatura foi introduzido o gasóleo, visto que não pode ter sido no seu? Por que razão foi paga pelo Fundo de Maneio, se esta não configura em momento algum uma despesa urgente e inadiável, visto que o carro estava em Espanha? Quem apresentou e quem recebeu o dinheiro relativo a esta fatura? No caso das faturas relativas a autoestradas espanholas, por que razão são justificadas, e eu vou citar, Sr. Presidente, serviço GAP para atividades de representação institucional do município. Está mesmo escrito assim, sem ligações de frases. Serviço GAP para atividades de representação institucional do município. Se aconteceram num período em que a viatura estava irregularmente a ser utilizada por si, de férias em Espanha. Quem apresentou as faturas e quem recebeu? Sr. Presidente, estão aqui as provas todas. Pergunta 3, Sr. Presidente. Ao percorrer a lista de despesas relativas ao período entre 2017 e 2020, este mandato, apenas este mandato, somos confrontados com um padrão constante de apresentação de faturas ao Fundo de Maneio com 1, 2, 3, às vezes 4 meses de atraso. Sabendo-se que, de modo algum, uma despesa deste género, apresentada com meses de atraso, se pode definir ou qualificar como urgente e inadiável, recurso, obviamente, que legitima a apresentação ao Fundo de Maneio. É isso que legitima a apresentação ao Fundo de Maneio, algo que o Regulamento do Fundo de Maneio proíbe expressamente no número 6 do seu artigo 4º, quando diz, e passo a citar, não podem existir documentos por entregar de meses anteriores ao mês de referência. As chamadas faturas de gaveta, Sr. Presidente. Por que razão foram sucessivamente ignorados os avisos do chefe de divisão, que estão aqui também? Mas depois, Sr. Presidente, passamos para o campo do esotérico. Dentro deste modelo de despesas, Sr. Presidente, cuja natureza, de forma alguma, de forma absolutamente nenhuma, pode ser qualificada de urgente e inadiável, existem ainda aquelas que não se enquadram sequer nos tipos de despesa admissíveis pelo Regulamento do Fundo de Maneio. Tomemos, por exemplo, Sr. Presidente, a 934, datada de 16 de junho, justificada como, e eu passo a citar, relógio parede P-GAP. E a fatura 941, com valor de 226 €, também efetuada a 16 de junho, no mesmo dia, com a justificação aquisição de garrafas para águas e sacos. Até aqui tudo bem, Sr. Presidente. Mas porquê é que estas despesas são feitas no IKEA, em Alfragide, em Lisboa? Quem apresentou as faturas e quem recebeu o dinheiro relativo às mesmas, Sr. Presidente? É esta a forma com que tratamos dinheiros públicos. Isto é dinheiro público, Sr. Presidente. Comprou, lembrou-se de comprar com o dinheiro dos outros. Pergunta 4, Sr. Presidente. Por que razão existem dezenas de faturas no Fundo de Maneio? Dezenas. Justificadas como almoços de trabalho. Almoços de trabalho. Olha, algumas são suas. Sobretudo, algumas são Sr. suas. Presidente, não está lá nenhuma minha. Pois não, sobretudo, as suas nem eram assinadas. O senhor antes de ir sobretudo, embora nem as assinava porque tinha medo. Lembra-se do seu almoço com o Carlos Mota Carvalho? Ainda hoje estou para ver a sua assinatura dessa fatura que o senhor quis receber. Sr. Presidente, Portanto, senhor, não tire pedras. O senhor não tire diga pedras. mentiras, ainda bem que isso está a Não ser tire- gravado. não tire Eu vou-lhe a pedras. pedir. Eu vou-lhe a pedir e o senhor vai mostrar aqui aos seus vereadores com a minha assinatura. Sobretudo, almoços de trabalho com o GAP, Sr. Presidente, em restaurantes com os quais o município de Pombal detinha, à data da realização das despesas, ou seja, daquelas refeições, contratos de fornecimento celebrados através de código de contratação pública e que, por isso, nunca, em tempo algum, poderiam ser apresentadas pelo Fundo de Maneio. Mas existem Mas vários já à casos, procura Sr. dela. Presidente, Diga lá uma. no mesmo restaurante e no mesmo dia em que algumas faturas de refeições são debitadas da conta corrente do município e outras são lançadas no Fundo de Maneio gerido pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Chefe de Gabinete, João Pimpão. Sr. Presidente, porquê? Almoços e jantares no mesmo dia, no mesmo restaurante, com formas de pagamento diferentes. Porquê? Porquê? Recorde, Sr. Presidente, e aqui o aviso é sério, que este tipo de situações podem denunciar uma ação flagrante de fraude no lançamento de despesas no Fundo de Maneio,
seja através de duplicação, seja através de inclusão de faturas relativas a refeições que podem nunca ter ocorrido. Acha que o município tem alguma obrigação de lhe andar a pagar reiteradamente almoços e jantares só porque o senhor acha que são almoços de trabalho? O Presidente tem, de facto, faturas neste tipo de coisas que são caricatas. Uma das justificações, eu tiro aqui uma só das várias que estão, e eu tenho que fazer aqui a ressalva, que tanto neste caso como no caso que vamos ver à frente, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas aqui escritas e visadas não têm rigorosamente nada a ver com isto e não sabem sequer que o senhor fez isto. Não sabem sequer. Atenção ao que o senhor está a dizer. Há uma fatura, Senhor Presidente, tenha noção. há uma fatura que tem a justificação de Presidente de Câmara mais Rui Rocha. Como sabe, o Dr. Rui Rocha, pessoa que eu prezo muito e por quem tenho uma grande amizade, é o Presidente Distrital do PSD. A justificação da fatura, Sr. Ou o Presidente da Câmara. não era já na data, Sr. Presidente. Portanto, a fatura é de agora. Portanto, eu até lhe digo a data, 24 de 12 de 2019. Era Presidente da Câmara na altura? Não. 24 de 12, véspera de Natal, Sr. Presidente. A 24 de 12 de 2019, justifica o seu chefe de gabinete, no fundo de maneio, que é dinheiro do povo, Sr. Presidente, eu volto-lhe a lembrar, a dizer que há um almoço de trabalho, Presidente da Câmara, Dr. Rui Rocha. Nem mete doutor, Rui Rocha, só. Presidente da Câmara, mais Rui Rocha, é isso que lá está. Não há justificação, nada, o que é que isto quer dizer? Bem, Sr. Presidente, a verdade é que a fatura não é um almoço, é um jantar. É uma fatura paga à meia-noite e 14, de dia 24. Sr. Presidente, pergunta 5. Na continuidade deste processo, por que razão existem faturas no Fundo de Maneio cujo modo de pagamento nelas expresso é conta corrente, Sr. Presidente? É aqui que começam os problemas. Conta corrente do município. Portanto, faturas cujo pagamento vem expresso em conta corrente têm que ser pagas no respectivo contrato de fornecimento, que se encontram igualmente lançadas no Fundo de Maneio. Como é possível que faturas que são emitidas sob a égide de um contrato de fornecimento tenham sido pagas pelo fundo de maneio? Quem apresentou as faturas, quem recebeu as faturas e mostre-nos lá o comprovativo de que isso aconteceu. Sr. Presidente, o mais caricato delas, uma que eu vou aqui apresentar, elas são várias que são aqui apresentadas, não são todas, porque não tínhamos folhas para isto tudo. Existe aqui uma fatura que é apresentada como uma fatura de 408 euros, de 11 de setembro, esta felizmente apresentada no mês correto. Vamos a ver, Sr. Presidente, e afinal não é uma, são três. São três faturas, de três jantares diferentes, no mesmo restaurante. Que o mesmo restaurante é aquele que tem até o maior contrato de fornecimento de refeições com o município de Pombal. Pergunta 6, não tem anexos. Por que razão a esmagadora maioria das faturas do Fundo de Maneio não tem assinatura, rúbrica ou identificação da pessoa que pagou e que solicitou o seu ressarcimento ao chefe de gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, João Pimpão, através do Fundo de Maneio? Por que razão a esmagadora maioria das faturas apresentadas ao Fundo de Maneio se encontram unicamente assinadas pelo seu chefe de gabinete? Pergunta 7, Sr. Presidente, e só faltam duas depois desta. Nos registros de reconstituição do Fundo de Maneio de novembro de 2018, é apresentada uma fatura de 4 de novembro de 2018 no restaurante Jamie's Itália, Lisboa, com a justificação de almoço com membros da Assembleia Municipal e, depois passo a citar, cerimónia do 100º aniversário do armistício, com o valor de 50,40 €. Meses depois, Sr. Presidente, meses depois, portanto, mais propriamente 3 meses depois, nos registros de reconstituição do Fundo de Maneio de janeiro de 2019 já, é apresentada nova fatura do mesmo dia, no mesmo restaurante, com um valor semelhante ao da anterior, 50,95 €. Desta vez com a justificação de almoço, e era essa que o senhor estava a ler a seguir, com a justificação de almoço com o Dr. João Conselho por ocasião da participação no centenário do armistício da Primeira Grande Guerra.
Justificações diferentes, de facto, parecidas, mas diferentes. Eu volto a dizer, tenho a certeza absoluta que o Dr. João Conselho não faz ideia nenhuma que isto aqui está. Não obstante o facto de esta ser a data da cerimónia que marca o arranque do seu já conhecido curso de Auditor de Defesa Nacional, que o Sr. Presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus, frequentou de forma particular, como assumiu já anteriormente, acresce a circunstância não menos importante da Assembleia Municipal de Pombal e os seus membros não terem sido convidados para esta cerimónia, como prova, Sr. Presidente, o mail enviado, ou pedido para enviar pela doutora Fernanda Guardado, a professora Fernanda Guardado, Presidente da Assembleia, a quem eu pedi esclarecimentos sobre o convite endereçado, obviamente, aos membros da Assembleia Municipal. E eu vou ler a resposta que me foi entregue. Incumbe-me a senhora Presidente da Assembleia Municipal de Pombal de informar que, relativamente ao evento mencionado em epígrafe, as cerimónias oficiais de comemoração do 100º aniversário do armistício da Grande Guerra, não deu entrada nos serviços qualquer convite a este órgão. Por que razão são apresentadas Qual é a sua dúvida? duas faturas do mesmo restaurante com data e hora de emissão iguais e justificação de valor, com justificação de valores semelhantes apresentadas com meses de diferença ao fundo de maneio, sabendo-se da irregularidade grave que isso configura? Pergunta 8. Por que razão, perante o aviso efetuado pelo chefe de gabinete da Divisão de Finanças em março de 2018 acerca da reparação do ICD de um telefone iPhone 8, que há poucos na Câmara, o ICD é o visor, com o custo de 230 €, no qual se alertava para o facto de uma despesa de igual valor e objeto, ou seja, a mesma despesa, que surgiu em trâmites normais, e sublinha-se normais, da contratação pública junto do aprovisionamento já ter sido despachada, colocou ainda assim essa despesa no fundo de maneio através da fatura número 11, datada de 28 de março de 2018, no exato valor de 230 €. Depois disto, leia, se faz favor, a informação por motivos, toda. em agosto de 2018, leia a informação toda. Aparece nova fatura com o número 2528, nova fatura, ou seja, depois disto tudo acontecer, depois de lhe dizerem como é que isto se paga, como é que isto se faz, em 27 de agosto, meses depois, Sr. Presidente, aparece fatura, datada de 28 de agosto, de igual valor, no mesmo estabelecimento, com a justificação reparação urgente de telefone. Despesa que provocou novo aviso, desta vez da doutora Lídia, que também está aqui anexado, dando nota de que esta despesa e outras carecem de especial fundamentação. Ou seja, por outras palavras, não podem estar ali. Acha Fundamentação que as tem a ver com a justificações localização. por si oferecidas, neste caso, pelo seu chefe de gabinete, são dignas de um chefe de gabinete e de um gestor de dinheiros públicos que respondam ao solicitado. Que alterações de comportamento, Sr. Presidente, esta é importantíssima que a escreva na altura, que alterações de comportamento se lhe impuseram após a recepção de estes e de muitos outros avisos que constam do processo de fundo de maneio? Esta eu peço-lhe especial atenção, porque é importante para percebermos a... Última pergunta, vamos então à tal fatura. O Sr. Presidente veio aqui indignado com a questão do Sr. Jantar Família Luís. Portanto, fatura 9, Sr. Presidente. E existe uma fatura no fundo de maneio que tem a justificação peculiar, simples. Jantar Família Luís. Não é do Luís, não é de alguém com alguma... É do Luís. Portanto, nós estamos na boa fé que aqueles que falseiam justificações nas primeiras faturas, aqui estão a dizer alguma verdade, também ninguém sabe qual é que é. Portanto, o senhor prova que está a mentir e depois quer que se acredite em si. É uma coisa extraordinária. O problema, Sr. Presidente, para além das perguntas, é isto. É que, de facto, é muito estranho, Sr. Presidente, que uma fatura deste género seja a única que não tem o carimbo do fundo de maneio apresentada. Está cortada. É a fatura, a única, que está cortada. Mais do que isso, Sr. Presidente, no verso da fatura, podíamos normalmente encontrar aqui uma justificação, como encontramos sempre. De vez em quando, há um lamiré de uma justificação. Nesse lamiré de justificação, Sr. Presidente, a resposta é a mesma. Jantar com família Luís. Aqui meteram o com. Jantar com família Luís. Assinada, sabe por quem? Ninguém.
ninguém assina esta fatura. Nenhuma pessoa assina esta fatura. Nenhuma. A justificação, Sr. Presidente, deste tipo de jantares... Sr. Chefe, o senhor não mexe aqui, sai imediatamente. Sr. Vera, comporte-se. Não quer responder e refuta-se à justificação faça a sua pergunta. E vai penar. Faça a sua pergunta. Vai penar por manobras dilatórias desesperadas. Sr. Faça a Presidente. sua Eu acho pergunta. que estamos bem presentes sobre o tipo de coisas que aqui estão. As pessoas não me calam, nunca me calarão e eu não vou admitir que se roube nem um cêntimo aos pombalenses. Não seja, nem não um seja cêntimo. Não admito, Sr. na Presidente. sua linguagem. Sr. Presidente, quem é o Luís? Porque aqui não está dito quem é o Luís. Porquê é que essa despesa é feita desta forma e justificada desta maneira, sabendo o senhor que não o pode fazer? Não sei se o senhor tem noção de que está a gozar com o dinheiro dos pombalenses. Está a gozar. Fosse 1 euro, ou fosse 50, ou fosse 1 milhão, Sr. Presidente, o dinheiro não é seu. Sr. Vereador, 40 minutos de intervenção. Eu já ouvi falar mais vezes e com coisas piores. 40 minutos de intervenção. Mas, olha, 20 são seus, a interromper-me. 20 são seus. Não, são Portanto, 5 Sr. Presidente, São 5 meus. para terminar, isto não é uma forma séria de gerir dinheiros públicos.